Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim, querido, uma alegria estar com vocês mais uma vez. Evangelho genuíno, trazendo até você mais um ensinamento da palavra do Senhor. Hoje sobre o seguinte tema, Isaías 14, Ezequiel 28, estão falando de um ser metafísico? Estão falando de um diabo? Estão falando de um Sitiná, de um adversário, de um Satã, um adversário, que em toda a Bíblia hebraica é um adjetivo e não um substantivo, Satã, ou adversário, e não Satanás, um substantivo, um ser metafísico espiritual? Uma parcela da cristandade entende que Ezequiel 28, assim como Isaías 14, está se referindo à queda de Lúcifer do céu. O que já é bem estranho, porque a troco de que Deus mandaria um profeta lançar oráculos contra um ser espiritual? Qual é a necessidade de pregar, de profetizar para um ser que já se crê, que está condenado e que só faz o que Deus manda? Você já parou para pensar, para analisar coisas lógicas que às vezes nós não entendemos? Na verdade, quando nós olhamos para esses livros, tanto de Ezequiel como de Isaías 14, não estão falando de nenhum ser espiritual. Como eu sempre digo e reafirmo, a Bíblia não foi escrita em português e nem em 2022. Então é necessário se analisar os termos originais, da semântica das palavras em hebraico e o contexto cultural da época, para podermos entender o que o escritor de Isaías e de Ezequiel queriam nos ensinar. Isaías 14, 12 diz: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Isso muitas vezes deixa o crente de olhos arregalados. O termo utilizado aqui, traduzido como Lúcifer, é, na verdade, Hilel ben Shahar, isto é, a brilhante estrela da manhã. Hilel é brilhante, vem do termo halal, ben é filho, e shahar é manhã. Logo, parafraseando, é literalmente brilhante filho da manhã. Quem é esse brilhante filho da manhã? Esse termo não é outra coisa, a não ser o planeta Vênus. Vênus, astronomicamente, parece uma estrela brilhante no céu de manhã. Por isso, também, o planeta é chamado de estrela da alva. E como essa estrela chamava a atenção pelo seu brilho, muitos reis gostavam de se utilizar deste título para si mesmos, porque eram reis populares e que brilhavam muitos. Reis que queriam ser estrelas, queriam ser notórios, queriam ser respeitados, queriam ser o gás da coca, queriam ser a última bolacha do pacote. Então, quando Isaías está falando, tu, ó Lúcifer, estrela da manhã, está falando do desejo de estrelar
do rei Nabucodonosor, do rei da Babilônia, do príncipe da Babilônia, e não de um ser metafísico. Isso é um absurdo, é um assassinato exegético. Chamar Lúcifer, estrela da manhã, para um ser mitológico, inexistente, peludo, feio, chifrudo, cabeludo, desdentado, o nome que os cristãos quiserem colocar. Esse ser, ele não existe. Porque a Bíblia assim fala, revela e ensina. Mas as pessoas não acreditam no que está na Bíblia, mas preferem seguir influências doutrinárias do zoroatrismo. Então, queridos, tanto que o mesmo título é aplicado a Jesus no Novo Testamento, porque segundo o Novo Testamento, Jesus é o Rei dos Reis. E em Apocalipse 22:16, para você que agora vai ser impactado, vai ser confrontado, Jesus é chamado de Lúcifer. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Lúcifer. E agora? E agora? Jesus é Lúcifer? Não, Jesus não é Lúcifer. Então quem é Lúcifer? Quem é a estrela notória de Isaías 14? Fica aí para você analisar. Apocalipse 2:28 diz: e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Será que Jesus dará um diabo, um Lúcifer, um capeta pequenininho na mão de quem vencer? Veja como é importante respeitarmos, queridos, o sentido das palavras, a semântica da palavra, sentarmos para aprender o hebraico, sentarmos para aprender o grego, para sermos dignos de se levantar para falar. Aí não adianta você estar aí no outro lado da tela, você não entende hebraico, não entende grego, você não conhece a Bíblia hebraica e você vive numa religiosidade emburrecida, alienada, que só te aliena, que só te ensina o que é errado e não o que está na Bíblia. Agora, se você quiser ficar com o que você aprendeu, se você quiser ficar com o que a tua Bíblia não fala, que a tua Bíblia não ensina, não se discute fé. Eu posso crer até mesmo que Jonas engoliu o peixe. Pela fé, tudo pode acontecer. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, diz: estemos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então Pedro desejava que Satanás viesse aparecer, viesse se manifestar no coração dos cristãos. Está vendo como você foi iludido, enganado? Logo, como pode ser um ser espiritual do mal se o mesmo título é aplicado a Jesus? A resplandecente estrela da manhã que deve resplandecer em seu coração. Por que essa confusão toda, pastor Gerson, professor Gerson? Essa confusão começa com a tradução da Vulgata Latina por Jerônimo, a pedido do Papa Dámaso.
Jerônimo traduziu o termo brilhante estrela da manhã como Lúcifer em latim, porque Lúcifer significa portador de luz. Inclusive, Lúcifer vem de uma divindade menor do panteão dos deuses gregos romanos, que era filho de Eosforo. Daí vem a origem do termo ser referente à luz, a fósforo, né? Fósforo, luz, fosforescente. Tá? Logo, a tradução utilizou um equivalente. Também teve um santo católico com esse mesmo nome, Lúcifer. E agora? Vamos lá. Vamos para o contexto de Isaías. O próprio Isaías diz para quem se destina esse título, e não é para nenhum ser espiritual, é para um rei orgulhoso que queria estrelar, que queria ser uma estrela. A Xuxa é uma estrela. Nós temos vários artistas da Globo que são estrelas. E naquela época o que mais os reis queriam ser eram estrelas. Eles queriam estrelar como rei. Aí o profeta vem com essa figura de linguagem para mostrar que esse rei será destruído. O seu reino será destruído. Sua arrogância será abatida. Isaías 14:4 diz: então proferirás. Quem vai proferir? O profeta. Este provérbio contra o rei da Babilônia. Contra o rei da Babilônia. Quem ia além disso está indo além do que está escrito. E dirás: como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. Então, o oráculo, a profecia é para o rei da Babilônia. Quem quiser fazer exegese para defender seu dogma, para defender sua fé e adulterar o sentido das escrituras, o problema é seu. Não é o que está escrito. Logo, esse oráculo é contra um rei orgulhoso que se achava um deus, o que era muito comum no mundo antigo. Vários reis eram considerados divinos ou divindades em várias culturas e épocas diferentes. No tempo de Jesus, os imperadores romanos, por exemplo, eram deificados pelo Senado após sua morte. Alguns se consideravam divinos em vida. Mesmo, até exemplo, Vespasiano, Domiciano, se achavam deuses. Dominicianos, principalmente, achavam Deus vivo, o filho de um Deus. Queria estrelar, queria ser uma estrela da alva. Está vendo como você aprendeu errado? Vamos lá, vamos continuar, meu amado. Vamos aprender a palavra do Senhor. E o rei da Babilônia era a mesma coisa. Ele se achava um deus da terra, ou seja, se considerava a brilhante estrela da manhã. Outro fator que é ignorado pelos que acreditam na queda de Lúcifer é que esse oráculo é uma zombaria. Ou seja, o profeta está zombando de um homem orgulhoso que se achava um deus, mas teve uma queda através de derrotas. Antes de analisarmos os versículos, vale lembrar que, antes do versículo 12, os versículos anteriores trazem as mesmas características. Cair do céu, como caíste desde o céu, Isaías 14:12. Céu, em linguagem bíblica, significa autoridade, poder, autoridade imperial, autoridade dominadora. O profeta está zombando de um rei, de um império que perdeu seu poder. Fora que nos versículos seguintes o profeta diz que este rei queria subir ao céu. Logo, não era alguém que estava no céu fisicamente.
mas de alguém que queria subir aos céus. Isaías 14, versículo 13 ao 14 diz: E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Estarei no meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre a altura das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, um homem na terra querendo ser divino, querendo estar como status de autoridade de seres divinos, divinizados, para que a seu governo fosse, querido, recebesse um acrescento, para que o seu governo fosse megamente reconhecido. Vamos lá. O autor em nenhum momento mencionou o nome do rei. Pode ser uma referência a Nabucodonosor ou a Nabônides, seu filho. Mas houve quem se perguntasse se não se trataria de um trecho mais antigo destinado a um rei da Assíria, como Sargão ou Senaqueribe, e mais tarde colocado e adaptado pós-exílico, ou houve a mão dos sacerdotes no pós-exílio. Diz que ele debilitava as nações, Isaías 14, 12, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Pergunta que não quer calar: tinha nações no céu? Logo, o autor está se referindo a um rei mesmo, aqui da terra, que tinha nações. Que tinha nações. Aí vem uma outra pergunta. O diabo morreria? Satanás morreria? Ele passaria pela morte? Porque a seguir o autor diz que esse rei orgulhoso da Babilônia, que queria ser semelhante a Deus, seria levado ao Sheol. Ia ser levado para o mundo dos mortos. Isto é, sepultura. Mostrando que o rei não era um ser divino, mas apenas um homem, um mero mortal como todos os outros. Isaías 14, 15 diz: E contudo levado serás ao Sheol, ao mais profundo do abismo. Ai, amadinha, é o inferno. Não, é sepultura mesmo. É mundo dos mortos. E Isaías 14, 11 ainda diz: Já foi derrubado na sepultura a tua soberba, com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Os bichos comem algum ser metafísico? Quando você morre, os bichos conseguem comer tua alma, teu espírito? Conseguem? Ou esses bichos conseguiram comer esse rei porque ele era de carne e osso? Um ser humano. Pensa, crente. Pensa um pouquinho. E a zombaria? A seguir o autor diz que os homens zombariam deste rei porque era orgulhoso. Se achava um Deus, mas seria humilhado. Ou seja, ele se achava o último gás da coca, a última bolacha do pacote. Aí quebra a cara, as pessoas iam rir, as pessoas iam zombar. Por quê? Porque é assim que se faz quando você percebe que uma pessoa orgulhosa é humilhada. Dá vontade de rir, dá vontade de se alegrar. Isaías 14, versículo 16 e 17 diz: Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem, não é este o diabo, o demônio. Veste bem, é este o homem que dizia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo com o deserto e assolava as suas cidades, que não abria a casa de seus cativos. O texto está dizendo que é um homem. Como que você consegue enxergar um ser mitológico nesse texto? Como? Eu queria saber como. Que raios de exegese é essa? Eu queria saber. Não consigo entender isso.
Isaías 14:20 ainda diz: com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será jamais nomeada. Como não sabemos exatamente do rei o autor está falando, podemos apenas supor de um rei que não foi sepultado, talvez largado no deserto ou algo do tipo, mas enfim, seja o que for, o texto é claro, se refere a um rei orgulhoso que se achava um Deus e não um ser espiritual. Porque o diabo não tem povo, o diabo não matou seu povo, porque povo não é, querido, demônios, porque supostamente se crê que ele é o chefe dos demônios, príncipe dos demônios, mas não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina, que se existe um inimigo da tua alma, é a tua Itzerará, a tua inclinação a fazer o mal, a tua inclinação e fragilidade às tentações que vêm pela concupiscência da carne. Porque como somos tentados, disse Tiago, que ninguém pode dizer que é tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta e por ninguém é tentado. Mas toda vez que o homem é tentado, ele é tentado pelas suas próprias cobiças e seus próprios desejos. Pronto, acabou. Quem é que te tenta? Um ser metafísico? Não. Quem é que te tenta? Um demônio? Não. Quem é que te tenta? Tiago está fazendo claro. É os seus desejos, é as suas cobiças. Por isso que temos que resistir aos nossos desejos e se submeter a Deus, e Ele fugirá de nós. Quem fugirá de nós? O diabo. Que diabo? Os nossos desejos, a nossa inclinação ao mal. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalé. Que Deus abençoe a todos. Deixe o seu like, deixe o seu curtir, ajude esse canal a crescer. Compartilhe, querido, esse vídeo. Deixe seu like, nos ajude. Estamos aqui com o coração aberto. Estudamos, estamos aqui, pagamos para adquirir esse conhecimento e estamos aqui gratuitamente trazendo esse conhecimento para você. Nos ajude. Que Deus abençoe a todos.